Capítulo 26. Palavras de louvor a Deus pela corte celeste, sobre como teriam nascido as crianças se nossos primeiros pais não tivessem pecado, sobre como Deus mostrou seus milagres através de Moisés e, depois, por si mesmo a nós com sua própria vinda, sobre a perversão do matrimônio corporal nestes tempos e sobre as condições do matrimônio espiritual. A corte celeste foi vista diante de Deus, e toda a corte disse: Louvado e honrado sejas, Senhor Deus, que és e foste sem fim. Somos teus servidores e te louvamos e honramos por uma tríplice razão. Primeiro, porque nos criaste para nos regozijarmos contigo e nos deste uma luz indescritível na qual nos regozijemos eternamente. Segundo, porque todas as coisas são criadas e mantidas por tua bondade e constância, e todas as coisas permanecem de acordo com tua vontade e se submetem à tua palavra. Terceiro, porque criaste a humanidade e assumiste a natureza humana para o bem dela. Esse assumir a natureza humana é a razão da nossa grande alegria, e também por vossa castíssima mãe que foi digna de vos dar a luz e a quem os céus não podem conter nem limitar. Então, vossa honra e bênção estão acima de todas as coisas por causa da dignidade dos anjos que exaltaste grandemente em honra. Que vossa inesgotável eternidade e constância estejam sobre todas as coisas que são e podem ser constantes. Possa vosso amor estar sobre toda a humanidade que criastes. Ó Senhor Deus, somente vós sejais temido por vosso grande poder, só vós sejais desejado por vosso grande amor, só vós sejais amado por vossa constância. Toda honra e glórias sejam dadas a vós para sempre. Amém. Então nosso Senhor respondeu: Vocês me honram merecidamente por toda a criação. Mas, digam-me, por que me louvam pela raça humana que me provocou até a ira, mais do que qualquer outra criatura? Eu a fiz superior e mais dignificada do que todas as criaturas abaixo do céu, e por nenhuma outra sofri tanta indignidade como pelos humanos e nenhuma foi redimida por tão alto custo. Que criatura não seguia por sua ordem natural, a não ser o homem? Ele me aflige com mais desgosto que qualquer outra criatura. Da mesma forma que os criei, para que me louvassem e glorificassem, fiz o homem para que me honrasse. Dei a ele um corpo como o templo espiritual e o fiz e coloquei nele a alma como um belo anjo, para que a alma humana tenha poder e força como um anjo. Neste templo, eu, Deus e Criador da raça humana, desejei ser como o terceiro companheiro, para que ele se alegrasse e se deleitasse em mim. Então eu lhe fiz, de sua costela, um outro templo semelhante a ele. Agora, esposa minha, para quem todas as coisas foram ditas e mostradas, tu podes perguntar como nasceriam filhos deles se não tivessem pecado. Eu respondo-te, em verdade, pelo amor de Deus e mútua devoção e união da carne dentro da qual ambos seriam internamente inflamados, o sangue do amor teria semeado sua semente no corpo da mulher sem nenhuma luxúria vergonhosa, e assim a mulher ficaria grávida. Uma vez concebida a criança sem pecado e desejo luxurioso, eu mandaria, de minha divindade, uma alma à criança, e a mulher geraria assim a criança e a daria à luz sem dor. Quando a criança nascesse, ela teria sido perfeita como Adão quando ele foi criado.
Mas essa honra foi desprezada pelo homem quando ele obedeceu ao demônio e cobiçou uma maior glória do que eu havia dado a ele. Depois que a desobediência foi realizada, meu anjo veio a eles e eles se envergonharam de sua nudez, e imediatamente experimentaram a concupiscência e desejo da carne, sofreram fome e sede. Então, também me perderam, porque quando eles me tinham, não sentiam nenhuma fome, ou desejo carnal pecaminoso ou vergonha, mas somente eu era todo seu bem e prazer e perfeito deleite. Mas quando o demônio se alegrou por sua perdição e queda, me movi de compaixão por eles e não os abandonei, mas lhes mostrei uma tríplice misericórdia. Assim os vesti quando ficaram nus e lhes dei pão a partir da terra. E por causa da luxúria que o demônio citou neles após a desobediência, eu dei e criei almas por suas sementes através da minha divindade. E todo o mal com que o demônio os tentou, transformei inteiramente em bem para eles. Desde então, eu lhes mostrei como viver e me honrar. E eu lhes dei permissão para terem relações, porque antes da minha permissão e a manifestação da minha vontade eles ficaram chocados de medo e temerosos de unir-se e ter relações. Eu fui também movido de compaixão e os confortei quando Abel foi morto e estiveram de luto por um longo tempo mantendo abstinência. E quando eles entenderam minha vontade, começaram de novo a ter relações e a ter filhos, de cuja família eu, seu Criador, prometi que nascessem. Quando a maldade dos filhos de Adão cresceu, eu mostrei minha justiça ao pecador e a misericórdia a meu eleito. Desses eu me agradei tanto que os preservei da destruição e os criei, porque eles mantiveram meus mandamentos e acreditaram nas minhas promessas. Quando chegou o tempo da misericórdia, eu mostrei meus poderosos milagres e obras através de Moisés e salvei meu povo, de acordo com minha promessa. Alimentei-os com o maná e caminhei à frente deles em uma coluna de nuvem e fogo. Eu lhes dei minha lei e lhes revelei meus segredos e o futuro através de meus profetas. Desde então, eu, o Criador de todas as coisas, escolhi para mim uma virgem nascida de um pai e uma mãe, e dela, assumi a natureza humana e aceitei nascer dela sem pecado. Do mesmo modo que a primeira criança teria nascido no paraíso através do divino amor e no amor mútuo de seu pai e de sua mãe, e com afeto, sem nenhuma luxúria vergonhosa, minha divindade tomou a natureza humana de uma virgem, sem nenhuma vergonhosa luxúria e sem dano à sua virgindade. Eu vim na carne como verdadeiro Deus e homem, e cumpri a lei e todas as escrituras, tal como antes havia sido profetizado sobre mim, e eu iniciei a nova lei, porque a antiga lei era estreita e difícil de cumprir e não foi mais que uma figura das coisas futuras que viriam. Na antiga lei havia sido permitido a um homem ter várias mulheres, de forma que o povo não fosse deixado sem descendência ou tivessem que se casar com os gentios. Mas na minha nova lei, é permitido a um homem ter uma mulher, e é proibido a ele, durante seu tempo de vida, ter várias mulheres. Aqueles que se unem com amor e temor divinos, para o bem da procriação e para criar filhos para a honra de Deus, são meu templo espiritual onde eu desejo morar como terceiro com eles. Mas as pessoas nestes tempos se unem em matrimônio por 7 razões. Primeiro, pela beleza facial. Segundo, pela riqueza. Terceiro, pelo prazer grosseiro e gozo indecente que conseguem no desejo sexual impuro. Quarto, pelas festas com amigos e glotonaria descontrolada. Quinto, por causa da vaidade no vestir e comer, na brincadeira, entretenimento e jogos e em outras futilidades. Sexto,
pelo bem procriar filhos, mas não criá-los para a honra de Deus ou boas obras, mas para bens materiais e honra. 7. Se unem pela luxúria e eles são como bestas grosseiras em seus desejos luxuriosos. Eles vêm às portas da minha igreja em comum acordo e consentimento, mas seus desejos e pensamentos são completamente contra mim. Eles preferem sua própria vontade, que visa agradar o mundo, ao invés da minha vontade. Se todos os seus pensamentos e vontades fossem dirigidos a mim, e eles colocassem sua vontade em minhas mãos e se casassem em meu temor, então eu lhes daria o meu consentimento e seria como terceiro com eles. Mas, agora meu consentimento, que seria a coisa mais preciosa para eles, não lhes foi dado, porque tem mais luxúria em seu coração do que amor por mim. Desde então, eles sobem ao meu altar onde ouvem que devem ser um só coração e alma, mas meu coração se aparta deles porque não possuem o calor de meu coração e não conhecem o sabor de meu corpo. Eles buscam o calor e prazer sexual que perecem e amam a carne que será comida pelos vermes. Assim, estas pessoas se unem em matrimônio sem o laço e união de Deus Pai, sem o amor do Filho e sem o consolo do Espírito Santo. Quando o casal vai para a cama, meu espírito o abandona imediatamente e o espírito de impureza se aproxima em seu lugar porque eles se unem somente pelo prazer e não conversam entre si. Mas, minha misericórdia ainda estará com eles desde que se convertam a mim. Devido ao meu grande amor, eu coloco uma alma vivente criada por meu poder na semente deles. Às vezes, permito que os maus pais tenham bons filhos, mas é mais frequente que nasçam maus filhos de maus pais, pois estes filhos imitam as más ações e injustiças de seus pais tanto quanto podem os imitariam ainda mais se minha paciência permitisse. Um casal assim, nunca verá meu rosto, a menos que se arrependa, porque não há pecado tão pesado ou grave que não possa ser limpo pela penitência e o arrependimento. Por essa razão, desejo voltar ao matrimônio espiritual, o tipo que é apropriado para Deus ter com uma alma casta e corpo puro. Existem 7 coisas boas nele em oposição aos males mencionados acima. Primeiro, não há desejo pela beleza da forma ou beleza corporal ou olhares voluptuosos, mas somente olhares e amor de Deus. Segundo, não há desejo de possuir nada mais do que é necessário para sobreviver, e somente as necessidades com nada em excesso. Terceiro, eles evitam as conversas vãs e frívolas. Quarto, eles não se preocupam com ver amigos ou parentes, porque eu sou o seu amor e desejo. Quinto, eles desejam manter a humildade interiormente em suas consciências e exteriormente no modo como se vestem. Sexto, eles nunca têm nenhuma vontade de conduzir-se pela luxúria. Sétimo, eles geram filhos e filhas para seu Deus, por meio de seu bom comportamento e bom exemplo e mediante o uso de palavras espirituais. Eles preservam sua fé incorrupta quando permanecem fora das portas de minha igreja onde me dão seu consentimento e eu lhes dou o meu. Eles sobem ao meu altar onde desfrutam do gozo espiritual de meu corpo e sangue, em cujo deleite eles desejam ser um só coração, um só corpo e uma só vontade comigo, e eu, verdadeiro Deus e homem, todo-poderoso no céu e na terra, serei como terceiro com eles e preencherei seus corações. Os esposos mundanos começam seu matrimônio em desejos luxuriosos como bestas brutas, e mesmo pior que bestas brutas.
Mas esses esposos espirituais começam em amor e temor de Deus e não se preocupam em agradar ninguém a não ser a mim. No casamento mundano o espírito do mal enche e incita ao deleite carnal onde não há nada mais que podridão, mas esses de casamento espiritual são cheios do meu espírito e inflamados com o fogo do meu amor que nunca lhes faltará. Eu sou um Deus em 3 pessoas, e une divindade com o Pai e o Santo Espírito. Assim como é impossível para o Pai estar separado do Filho e o Espírito Santo estar separado de ambos, e assim como é impossível em calor estar separado do fogo, também é impossível para esses esposos espirituais estarem separados de mim. Eu sou sempre como terceiro com eles. Meu corpo foi ferido uma vez e morreu em tormentos, mas ela nunca mais será ferido nem morrerá. Da mesma forma, aqueles que são incorporadas em mim com uma verdadeira fé e vontade perfeita, nunca morrerão longe de mim, pois onde quer que fiquem, ou sentem ou caminhem, estarei sempre com eles como seu terceiro.